Bom, pessoal, agora que a gente construiu, vocês entenderam aí, passei para vocês a ideia da construção da hipérbole, né, como sendo os pontos cuja diferença entre as distâncias desse ponto até os focos é igual ao eixo real. Vamos ver aí os elementos dessa hipérbole e a equação da hipérbole, tá? Lembrando que eu sempre falo que a construção, a dedução da equação, né, ela sai a partir da definição que a gente tem. Então, por exemplo, dessa hipérbole, ela sai da distância do ponto xy, né, que é um ponto da hipérbole. A distância do ponto xy até o F1 menos a distância do ponto xy até o F2, tá? Igual o tamanho do eixo real, tá? A partir dessa definição, a gente faz aí trabalho algébrico para chegar na equação. Isso eu costumo fazer separado, né? Que eu entendo que o ensino médio precisa entender o que cada um desses elementos influenciam na equação, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, olha só, eu tenho aqui os botõezinhos para mexer o x0 e o y0, tá? X0 e y0, olha, são os elementos, as coordenadas do ponto central. O que é o ponto central? O centro da hipérbole nada mais é do que o ponto médio entre o A1 e o A2, que são as extremidades do eixo real, tá? Que é o mesmo, né, em questão de simetria, que é o mesmo ponto médio entre os focos, tá? A gente consegue ver aqui que nesse centro aqui ele passa um eixo de simetria aí nessa hipérbole, tá? Então, movimentando o ponto central aqui, ó, vocês vão ver que eu movimento o x0 e y0, ó. Então, 0, 2, o x0 é 2, o x0 é 0, y0 2, tá? Colocar no 0, 0, tá? O x0 é 0, y0 é 0. Então, x0, coordenada x do ponto central, e y0, coordenada y do ponto central. Agora, olhemos aqui na equação. Essa daqui é a equação dessa hipérbole. Olha lá, na hora que eu coloco aqui no 1, 2, olha. Ponto. O centro é o ponto 1, 2. x0 vale 1, y0 vale 2. Olha só o que acontece aqui, tá? Então, o x0, ele entra aqui na equação, na diferença aqui com o x, e o y0 entra aqui na diferença com o y, tá? Então, x0 e y0 são as coordenadas que entram aqui, coordenada do centro, é a coordenada que entra aqui na equação da hipérbole, tá? Agora, olha só, esse 3 aqui, que entra no denominador da diferença de x, é justamente o semi-eixo real, tá? Então, se eu colocar aqui no centro direitinho, aumentar aqui um pouquinho vocês percebem que o nosso eixo real, ele vai do menos 3 até o 3, tá? Ou seja, ele é de tamanho 6, o eixo real. Significa que o semi-eixo, que é o azinho, é a distância do centro até um dessas extremidades aqui, né? Então, vale 3, tá? Então, é exatamente isso que entra aqui no denominador de x. Por que ele entra no denominador de x? Porque essa nossa hipérbole, ela tem a configuração aqui, o nosso eixo real, ó, ele é paralelo ao eixo x, tá? Então, como o semi-eixo vale 3, o azinho vale 3, é paralelo ao eixo x, então ele é o denominador de x, da diferença de x, tá? Bom, outra coisa que a gente precisa ver. A distância focal dessa hipérbole, ela vai de F1 até o F2. Nesse caso aqui, ó, ela vai do menos 5 até o 5, então a gente tem uma distância focal aí de 10. Tá? A metade dessa distância focal, ou seja, a distância do centro até o foco, é o nosso Czinho. Tá? Mesma nomenclatura que a gente tem usado, né, nas outras cônicas, tá? Semi-eixo real aqui, né? Semi-eixo real é uma nomenclatura própria da hipérbole, né? Quem tem o eixo real aqui e o eixo imaginário que a gente vai ver é a hipérbole. Então, ó, o semi-eixo real é o azinho e a metade aí da distância focal vai ser o Czinho, tá? Bom, eu vou fazer aqui uma cópia
para a gente entender. Vocês estão vendo que aqui a gente tem o Bzinho valendo 4, tá? O Bzinho valendo 4, ele vai ser o nosso semi-eixo imaginário. Olha só o eixo imaginário aqui, como que ele é, tá? O eixo imaginário, ele é o de B1 até B2, tá? Então, esse eixo imaginário, ele é a distância do B1, que é uma extremidade do eixo imaginário, até o centro, é o que a gente chama de B, tá? O eixo imaginário, então, é o 2B, a distância de B1 até o centro é B. Vou fazer uma cópia disso e nós vamos... E nós vamos escrever aqui, então. Bom, tá aqui então, pessoal. Esse é a nossa hipérbole, né? Vamos aqui então mostrar, destacar os nossos elementos aqui principais. Lembrando então, o centro é o ponto médio entre os focos, tá? Ou o ponto médio do eixo real. O eixo real é o eixo A1, A2, tá? Lembrando que ele vale 2A. Ou seja, a distância entre C e um Azinho desse aqui, tá? É o nosso Azinho, ok? Bom, a distância focal, a distância entre os focos, né? Nada mais intuitivo. Ela vem aqui, ó, de F1 até o F2, tá? É o comprimento aí de F1 até F2 e ela é chamada de 2C. Ou seja, a distância aqui, ó, do centro até o foco aqui, ó, é o Czinho, tá? E o nosso eixo imaginário, ele é aí de B1 até B2, tá? Ou seja, ele mede aí o 2B e nos dá aqui essa distância de B1 até o centro é o B. O que muda aqui? A questão agora é um pouquinho diferente, porque lembrando de Pitágoras, a gente consegue estabelecer uma relação entre A, B e C aqui, tá? Só que agora o nosso C vai ser essa hipotenusa aqui, ó, que é exatamente essa distância aqui entre o foco, né? Lembrando que sai da diferença aí. Então, ó, esse C, que é a nossa hipotenusa, a gente consegue escrever Pitágoras agora como? O C, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma aqui dos outros catetinhos ao quadrado, tá? Com essa relação aqui, a gente consegue identificar, consegue calcular aí, né? Quem é o B, quem é o A, né? Tendo dois deles, tá? Por quê? Porque na nossa equação, desse caso aqui, a gente tem que a nossa equação é x menos o x0, que é a coordenada do centro, né? Aqui é o a ao quadrado, porque o nosso eixo real está paralelo ao eixo x, menos y menos y0 ao quadrado, nosso semi-eixo imaginário aqui, igual a 1. Normalmente a gente conhece, né? O que é mais conhecido, o que aparece mais são os focos, as extremidades. Então a gente consegue o A e o C com um pouco mais de facilidade. Mas aqui, como quem entra é o B, a gente acaba lançando mão dessa relação aqui para construir o nosso, para encontrar o nosso B, tá? O nosso C, ele é maior do que o nosso valor de A, certo? Então, lembrando que a excentricidade é o valor de C sobre A, como agora nós temos o C maior do que A, nós temos que a excentricidade da hipérbole é sempre maior do que 1, tá? Essa é uma observação importante, considerando que a distância, né, do foco até o centro, que é a C,
é maior do que o semi-eixo real, tá? Aqui, uma outra informação importante que nós temos da hipérbole é a questão das assíntotas. Tá? O que são as assíntotas? As assíntotas são essas retas que elas passam aqui, elas se cruzam no centro, né, da hipérbole, e elas passam aqui por esse pontinho, que é a interseção dessas paralelas aqui, ó. É como se eu desenhasse um retângulo aqui, né? Eu fizesse uma paralela ao eixo X passando por B1, uma paralela ao eixo X passando por B2, uma paralela ao eixo Y passando pelo A2 e uma paralela ao eixo Y passando por A1, né? Com o desenho desse retângulo aqui, né, nesses vértices estão os pontinhos onde as nossas assíntotas passam. Essas assíntotas, elas são duas retas que elas ficam aí limitando, né, como se fosse um limite aí desses ramos da hipérbole, tá? Se eu diminuir bastante o zoom aqui, ó, aliás, aumentar o zoom, né, olha só o que acontece, a gente percebe que as assíntotas, elas tendem o ramo da hipérbole, eles tendem a essas assíntotas, tá? Sem tocar. Então, esse ramo jamais vai passar aqui para cima da assíntota, né? A assíntota é um limitante aí desses ramos da hipérbole. E isso, então, essas assíntotas a gente consegue a inclinação delas, né? O coeficiente m dessas assíntotas, fazendo b sobre a ou menos b sobre a. Então, essa daqui, ó, né, que é decrescente aqui, ela tem inclinação menos b sobre a, então vai ser menos 4 sobre 3, e essa daqui, 4 sobre 3, né, que é b sobre a, tá? Então, essas assíntotas, a gente consegue aí essa inclinação. Aqui, quando elas passam pelo centro, quando o centro está na origem, né, fica mais fácil, mas aí quando ela está fora, a gente precisa aí calcular o coeficiente linear dela para saber a equação das assíntotas direitinho. Pessoal, no grosso modo é isso que a gente, né, a teoria da hipérbole. A gente vai fazer depois alguns exercícios, alguns exemplos para operacionalizar isso, tá bom? Até mais, gente.